A partir de agora, mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Estamos recebendo hoje o médico Dr. João Gilberto Francischini. Prazer muito grande recebê-lo aqui conosco, doutor. Tarciso, o prazer é todo meu, é uma satisfação enorme estar aqui com você, nesse recinto onde muitas pessoas, muitas personalidades de monta, muitos ícones da cidade de Orlândia estiveram presentes. Antes da gente conversar diretamente com o Dr. Francischini, deixa eu mais uma vez registrar e agradecer aqueles colaboradores desse projeto que também tem cultura, né? Que a nossa ideia é trazer personalidades que fazem parte da vida de Orlândia. Na área de medicina, o Dr. Francischini, inegavelmente, como outros médicos que já passaram por aqui. Eu gostaria, evidentemente, de agradecer os nossos apoiadores, que vocês identificam nos caracteres que passam aqui na parte de baixo, ou também no canto aqui do vídeo, o nosso muito obrigado. E também a Grife Boutique, que garante o nosso visual. Um abraço para Maria e toda a equipe comandada lá pelo Paulinho. E a Ateliê Floral é o visual, né, que faz parte aqui da nossa entrevista. João Gilberto Francischini, 71 anos de idade. O Dr. Francischini é filho do saudoso seu Paulino e também da dona Maria Aparecida. O seu Paulino foi gerente da diga Fábrica de Manteiga, que ficava ali do Milton Rodrigues, na Avenida 2, né? Naquele Isso, ponto? Era na Rua 1 com a Avenida 2, né? Fábrica de leite, conhecida Isso, fábrica de leite. Como se a vaca não tivesse. Mas era um hábito que a gente tinha, que o leite fabricava o queijo, aliás, uma manteiga que era muito boa. O seu pai veio de que cidade, Francischini? Sertãozinho. Ele é de Sertãozinho. A sua mãe, de onde é? É daqui de Orlândia mesmo. O seu pai veio trabalhar e conheceu a sua mãe? Perfeitamente. Veio trabalhar no Laticínios Aviação e conheceu minha mãe. E desse relacionamento são 3 irmãos. É você que é o mais antigo, o Paulino, que é contemporâneo, estudou comigo, Paulino Graciano Francischini, o Paulininho. Estudamos juntos no cursinho, moramos juntos na pensão da dona Cida. Isso. E ele formado na USP em São Paulo, eu me formei na USP em São Carlos. E também tem a enfermeira competente, a sua irmã, que realmente faz sempre um trabalho muito bonito. É uma família que vocês têm uma participação muito boa aqui em Orlândia. A sua vida de estudante, acredito que tenha sido de todos, né? Que tem essa faixa de 60, 70 anos. Naturalmente, você deve ter estudado primário no Coronel Orlando e depois foi para o Instituto. Como é que foi, Francischini? Perfeitamente, é isso aí. Coronel, depois para o IEEO, né, Instituto de Educação Estadual de Orlândia, capitaneado pelo saudoso Geraldo Rodrigues. Né? Depois fui para Ribeirão Preto, fazer o cursinho, César Lattes. A seguir, prestei exame na cidade de Botucatu. E entrei na Faculdade de Medicina de Botucatu. Agora, dos tempos de colegial não que você fez em Ribeirão, de ginasial, você mencionou o professor Geraldo, algum outro professor que vem na sua memória, saudosa memória? Sim, Dona Silvia Ferreira Jorge, tem o professor que era professor de ciência, que trabalhava com Simão Dorjas. Perfeito. Acho que é Geraldo, agora também está escapando a marcha. Mas trabalhava ele e o Simão dando aula de ciência. O Simão escrevia na lousa, e ele depois entrava dando aula. Você não é do tempo do Ivan Rigolin? É da mesma idade ou é você um pouco mais novo do Ivan Rigolin? Que tinha o Espaço Vital, o Sérgio Sordi, aquele pessoal que participava. É da mesma época sua época. Também? Ivan Rigolin era contemporâneo, estudamos juntos. Estudaram juntos? Perfeito. Aí você fez o cursinho em Ribeirão, passou no curso de medicina em Botucatu. Botucatu, perfeito. Um curso conceituado e também alguns companheiros de Orlândia. Seria bom você mencionar para que a gente lembrasse da tua turma da época lá da medicina. Bom, quem começou foi o Dr. Barbieri, né? Ele é originário da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu. Depois tem o Cadé Rodrigues. Depois é o Mauri Rodrigues também. Tem a doutora Consuelo, que veio de lá também. A doutora Consuelo também de Botucatu. A doutora Consuelo veio de lá. Tem a Mauri, já citei, o doutor Cláudio,
Tem um Romulinho, né? Que faleceu. Romulinho, que no acidente automobilístico, quando ele era estudante, é isso, Francisco? Como era estudante. E, coincidentemente, na época, nós trocamos de lugar no carro. Vocês estavam no mesmo veículo? Não. Eu era para estar no carro que ele estava. Perfeito. Exatamente. E é aquela história, um acidente ele não acontece, ele se constrói, né? Então, no dia, eu me lembro nitidamente que eu acordei o pessoal, eles não quiseram, demoraram um pouquinho para levantar, depois chegou o Claré e ele estava sem cigarro. A rodovia era pertinho da nossa casa. E ele tinha, como não tinha bar no caminho que ele fez, que ele teria que fazer para ir na rodovia, ele passou por dentro da cidade, onde demorou um tempo maior. E o acidente, você sabe que ele é milésimos de segundo, acontece. E aconteceu em Barra Bonita, um carro entrou na frente deles e estava o Amauri, estava o Zé Roberto Gonçalves, que nós acabamos de esquecendo de citar, que também formou Laia daqui de Orlândia, e o Romulinho, né? E o próprio Claré. Apenas o Rômulo faleceu. O Amauri teve um traumatismo craniano, ficou um pouquinho, alguns dias internados, mas depois saiu bem. Isso é chocante, né? Na época, jovens, né? Que idade tinha o Rômulo quando morreu? Eu tinha 25, 26? Não chegou a tanto, não. Estava no começo. A gente era o primeiro ano de faculdade. Primeiro ano de faculdade, ele devia ter 19, 20 anos. É impressionante. E era pista simples naquele tempo, acho que até hoje é pista simples. Pista né? simples. Recentemente eu passei ali, naquele trecho, tem uma certa serra naquela região ali, eu fui a Ourinhos e eu passei por lá. Agora, durante a faculdade, é aquela pergunta que a gente sempre faz. O seu irmão foi para a área de exatas. Você foi para a área de biológicas. A Ana, sua irmã, também de biológica. Perfeito. Quando é que nasceu essa vocação de ser médico? Desde sempre você pensou? Sempre. Nunca me ocorreu. Uma vez me ocorreu a possibilidade de ser piloto de caça da Força Aérea Brasileira, mas passou, era mais romantismo. Mas nunca me passou alguma coisa mais forte que não fosse a medicina. E naquele tempo tinha a escola de Pirassununga, já tinha academia de Força Aérea? Seria lá que o Francisquinho poderia ter se transformado no piloto. Perfeito. Agora, alguma pessoa te inspirou como médico aqui em Orlândia? Ou a sua inspiração se deu lá na faculdade, quando você foi para o segmento da cardiologia? Não, exatamente assim. Eu me lembro dos médicos que a gente admirava, né? Dr. Demógenes, Dr. Miguel Vitaliano, Dr. João de Andrade. A gente admirava pelo que eles faziam, né? Pelos que as pessoas falavam dele. A gente admirava, mas eu não me lembro exatamente se teve algum que me inspirou mais fortemente. Tá. E lá em Botucatu, naquele tempo era 4, 5 anos, mais 2 de residência, como é que era o critério? 6 anos, mais a residência. E mais a residência. 6 anos, então, Você fez o curso normal lá em Botucatu e nesse meio tempo você já foi para a área de cardiologia ou foi um pouco mais para frente? Como é que foi? Sempre tive essa tendência de cardiologia e mais intensamente na área de terapia intensiva. Né? UTI, intensivista. Não tinha, na ocasião, não tínhamos só uma sala no centro cirúrgico, que é onde os cirurgiões faziam o pós-operatório de cirurgia cardíaca. Que era um hospital-escola lá também? Hospital-escola. Perfeito. Hospital-escola, pessoal, é que o estudante ele usa o hospital para aprender junto com seus mestres, né? Então, por isso que se chama hospital-escola. Afinal de contas, não é só de boneco. Naquele tempo, acho que nem tinha boneco. Pegava era defunto, né? Ou animal, que vocês trabalhavam alguma coisa. Na anatomia era cadáver mesmo, né? Era cadáver. Na medicina experimental... Naquela época ainda era possível matar os coitadinhos dos cachorros, hoje não, né? Não mais, mas naquela época era possível. Havia uma medicina experimental e tinha um cardiologista que eu era bastante ligado a ele, o Dr. Tucci, que eu frequentava muito a medicina experimental com os trabalhos que ele fazia sobre o coração. E essa medicina experimental, o que seria? Algum avanço que ele treinava com vocês? Porque a expressão experimental é algo que ainda não está formalizado e vocês participavam junto com ele e o aprendizado era constante nesse aspecto. Isso. Na realidade, quem era mais ligado a ele era só eu mesmo. Não era nada curricular.
Era uma coisa totalmente espontânea, né? E a gente tinha uma ligação, eu admirava ele tinha uma certa paciência comigo, então eu ia ajudá-lo na medicina experimental, né? Eu me lembro que era chamado um coração isolado. Ele tirava o coração de um cachorro e ligava num determinado aparelho. E um outro cachorro alimentava esse coração isolado e ele fazia experimentos. Usava a droga e via qual a resposta desse coração isolado à droga, que era totalmente isento de inervação. Então, todo o efeito que ocorria no coração era exclusivamente da droga. Então, uma característica sua desde estudante é essa sua dedicação, né? Porque esse é o tipo de coisa que requer uma dedicação incrível, né, Francisquinho? Você imaginar que você vai começar uma carreira de médico intensivista, porque eu imagino um cenário, né? E daqui a pouco nós vamos falar da Covid, que piorou mais ainda, mas você está sempre no limite das coisas que podem acontecer, né, cara? E você, a vida te deu essa casca grossa, no sentido literal de experiência. Exatamente. Né? É uma tendência que a gente tem, uma mania, alguma coisa desse tipo, que realmente me leva a pelo menos tentar. Hoje é difícil, porque é muita coisa, né? Mas tentar ficar perto da vanguarda das coisas. Então, durante esse período, a parte cardíaca que você começou, intensivista, que você acabou de mencionar, Dr. Tucci chegou, formou residência. As opções geralmente era a própria escola de Botucatu e tinha o Hospital das Clínicas também, de Ribeirão, eu não sei. Quais eram as alternativas que te ofereciam e por que você fez a residência também em Botucatu? Bom, eu tentei vir para Ribeirão Preto, fiz o exame lá, consegui a aprovação, mas foi justamente na época que estava montando o hospital novo lá do campus, né? Então a gente chegava lá, eles davam 30, 40 passas para você levar para casa para transformar na pasta nova, você fazia um resumo para jogar na pasta velha, fazia um resumo para jogar na pasta nova, né? E contato com o doente mesmo era muito pouco. Então o que eu estava fazendo como R1 aí em Ribeirão Preto era o que eu fazia como quinto ano na faculdade. Aí me deu um desespero, eu fui até Botucatu, pedi para eles montaram um exame, que não podia fazer exame, um exame só eu fiz. Aí, como tinha uma vaga, eu fui aprovado e fiz a residência lá em Botucatu. Então, doutor, a gente pode dizer que Botucatu, depois de Orlândia, foi a cidade que você mais morou, né? Porque entre o curso normal e a residência foram o quê? 7 anos, 8 anos? 7 anos. Exatamente. Eu só saí de Orlândia para me formar. Fiz o cursinho. Na verdade, foram 8 anos, né? Com o cursinho e a faculdade de residência, eu fiquei 8 anos fora de Orlândia. Estou fazendo uma conta. 71 anos, você chegou aqui, aí você veio definitivamente para Orlândia. Estamos falando de 1979. 79. Doutor Francisquinho, 46 anos que você atua aqui como médico. O tempo passou, né? 46, e passou rápido, né? E agora, aí cada vez mais. E agora, quando você chegou aqui, o primeiro consultório seu foi onde? Bom, quem me convidou mais diretamente aqui para vir para Orlândia foi o Dr. Edson Abrão, né? Para trabalhar na Policlínica Orlândia. Você lembra que na Policlínica Orlândia, nessa época, tinha o Dr. Edson, o Dr. Orsi, que foram os fundadores, quem iniciou. Tinha o Dr. Akihiro, o Dr. Barbieri e o Dr. João José Mosca Pugliese. Né? Aí eu iniciei com eles, depois começaram a vir outros colegas também trabalhando inicialmente na Policlínica. Esses que criaram a Policlínica é do núcleo dos anos 60, que vieram, alguns deles, de Ribeirão Preto e alguns, o Barbieri, por exemplo, veio de Botucatu, onde você se formou. E como é que você já conhecia, quando você decidiu, você chegou a vir conversar com o Edson fez que tipo de contato com você? Como ele te convidou? Na verdade, eu comecei a frequentar o hospital nas férias, nas folgas, eu ia né? E aí começou a haver a convivência, depois chegou o Edson achou que eu podia ajudar a equipe deles e me convidou. Tá, e então, em 1979, começou a atender na Policlínica. Perfeito. E aí, nesse atendimento,
quando é que hoje você tem um consultório particular, junto com o Cal, não é? Naquele mesmo prédio onde está Justo, o Dr. perfeito, Cláudio. perfeito. Perfeito. E esse consultório particular você implantou a partir de quando com o próprio Dr. Cláudio? Não sei, eu vou te ficar devendo até. Eu me lembro que foi antes do plano Collor, lembra daquele Então, plano antes de 1990. daquele plano fatídico? Isso. Poupança congelada. Que eu me ficava lá na porta do consultório esperando no cliente que não vinha ninguém, né? Eu me lembro nitidamente disso, mas exatamente a data não lembro não. Agora, quando você chegou aqui em 1979, estávamos no hospital que ele foi fundado em 64, 1964. Aí vieram aquelas ampliações. Quem era o provedor do hospital quando você chegou aqui? Era o senhor Homero Vieira. O senhor Homero Vieira. Perfeito. Era uma figura interessante, o senhor Homero, né, Francisquini? Educado, ele tinha os repentes dele lá, mas era tudo para botar ordem. O amor dele era o hospital, né? Ele trabalhava no banco numa certa época, depois aposentou, ficou no hospital e ficou. Era o amor dele, era tudo para ele, ele dedicava todo o tempo que ele tinha ao hospital. A gente tem que fazer justiça, por exemplo, você mencionou o nome do Dr. Edson, ele concedeu para nós a última entrevista, né? Inclusive nós aproveitamos até uma parte para prestar uma homenagem a ele, e ele não se cansou de mencionar e elogiar a tua postura como médico, e dizer do orgulho que foi ele que tinha te convidado para ir. E outros mais que atestam isso, né? Até porque esse tipo de trabalho de médico é uma visão, eu sou engenheiro, sou advogado, e a gente percebe que é um sacerdócio, né? Porque o médico, principalmente nesse segmento que você optou, né, de unidade de terapia intensiva, o cidadão precisa ter uma dedicação brilhante, né, o Francisquini? Eu até digo para minha esposa e para meus filhos que se não fosse ela, Esther, eu não sei o que seria dos meus filhos, que a minha dedicação, eu só pagava as contas, para você ter ideia, entendeu? O meu convívio com eles durante a infância realmente foi desastroso. A gente dedicava, até hoje a gente ainda deixa a família para poder dedicar ao hospital. É uma coisa que não realmente está no sangue da gente, né? É uma maneira da gente reagir que não teve muito jeito de mudar com o tempo, não. Nossa homenagem à querida Esther, que é companheira de escola, né? E que é uma figura notável, amiga, e que com certeza, né, reconhecendo na ausência profissional sua do dia a dia, a mãe tem um papel muito importante na formação dos filhos. Tanto que os seus filhos trilham as suas carreiras. O teu filho Fábio está em que cidade? E a tua menina está em qual cidade? O Fábio ele é cardiologista e trabalha em uma unidade de terapia intensiva também em Campinas, né? Seguiu o pai? Seguiu o pai. Você não recomendou? Vai devagar, vai para outra área. Vira cirurgião plástico. Não teve dermatologista. Dermatologista. Ele não quis, não quiseram. Minha filha também, mesma coisa. Ela é cardiologista e trabalha em unidade de terapia intensiva. Também? Também. Os dois? Os dois. Eu acho que é uma semente que você conseguiu lançar, né? A seriedade com que você trabalhou. Pelo menos eu imagino que seja isso, né? Nesse sentido. É bem possível que seja, né? Foi sem querer, mas foi. Agora, por falar no hospital, eu imagino, né, que você quando chegou, que tipo de aparelho mais moderno que tinha para lidar com cardiologia? E você me disse também que o doutor Akihiro, no momento, tomava conta disso, mas ele também era anestesista. Como é que foi essa situação? Então, quando o Akihiro veio para cá, veio de Ribeirão Preto, formado no Hospital das Clínicas, ele veio como anestesista, mas como não tinha cardiologista, não tinha um clínico, ele começou a estudar, a fazer cursos lá no próprio HC em Ribeirão Preto, para se dedicar mais à clínica e especificamente à cardiologia, né? E foi assim até quando eu cheguei. Quando eu cheguei também, aí eu era clínico cardiologista, aí comecei a ajudá-lo na anestesia, que as coisas fiquei uns 10 anos fazendo anestesia. Ah, você fez também anestesia? Todo tipo de anestesia a gente fazia. Com o mestre desse, Akihiro, e você junto. Que bom. Isso. É uma escola, né? Acaba sendo uma escola. O doutor Akihiro era espetacular, né? Ele não tinha tempo, não tinha hora. Também é outro que se dedicava completamente à profissão.
Agora, essa modernização dos equipamentos ajuda muito o profissional. O quadro que você pegou quando você chegou, diríamos assim, 10 anos depois, o que foi evoluindo em termos de equipamento para um cardiologista intensivista como você? Tanto na sua atividade de diagnóstico da cardiologia, como enfrentamento na área de combate mesmo, que é a UTI. Que tipo de equipamento moderno que isso foi acontecendo? E as facilidades que isso representou? Bom, quando nós chegamos aqui, na grande maioria dos hospitais do porte do Hospital de Orlândia, por exemplo, o ventilador, aquele aparelho que se usa para ventilar, né, uma pessoa que está com problema da respiração, era um aparelho chamado Bird Mark VII. Hoje, injustamente, muitos chamam esse aparelho de Mata 7. Na realidade, ele salvou muitos milhares de vidas. E era o que nós tínhamos, e ele ajudava. Ele né? era meio rústico? Por quê? Eu entendi o que você quis dizer. Não adianta reclamar que pelo menos ele serviu naquele momento o que tinha, né, para ser feito. Exatamente. Né? É isso daí. Esse aparelho a gente não tinha muito controle do tanto de oxigênio que a gente administrava no paciente. E hoje se sabe que o oxigênio em excesso é tão ruim quanto a falta. Tão ruim quanto a falta. E naquela época a gente não tinha muito jeito. Depois, com o tempo, a gente foi fazendo algumas gambiarras lá que acabamos aprendendo que o aparelho funcionava só ligado no oxigênio. Aí depois começamos a fazer ele funcionar no ar comprimido, quando surgiu o ar comprimido isento de óleo. Os ar comprimidos que existiam na época eram esses ar comprimidos de oficina, que ele não é isento de óleo. Então ele jogava óleo, se você usasse para ventilar o paciente, você injetava óleo no paciente. Então começou a sair os aparelhos de ar comprimido isento de óleo. Então a gente começava a fazer a máquina funcionar com o ar comprimido e enriquecia o oxigênio de acordo com a necessidade, externamente, sem ser por dentro da máquina. A gente tem muito orgulho do nosso hospital. Naturalmente, é claro, a tecnologia regional, Ribeirão Preto, outros centros, mas Orlândia sempre, na medida do possível, conseguiu ir acompanhando proporcionalmente com o tamanho da própria cidade, né, Francisco? Exatamente. Ou às vezes até, sem falsa modéstia em relação ao hospital, até um pouquinho melhor, entendeu? Em termos de profissionais, em termos de algumas máquinas que tem hospital na região aqui, que até hoje que não tem a máquina dentro do hospital, entendeu? Então, foi evoluindo, o doutor Alexandre começou a melhorar os aparelhos de radiologia, comprou o ultrassom, que naquela época era muito raro. Depois veio uma tomografia de 2 canais, agora tem uma de 12 canais. Então, foi evoluindo. Então, nós temos uma evolução bem razoável. Nós precisamos, eu até brinco com os radiologistas, uma ressonância aqui, mas eles falam que vai esperar mais um pouquinho, né? Quanto custa um aparelho desse de tecnologia? Ordem de grandeza? Em torno de 1 milhão. Mas o que eles dizem é que não é exatamente comprar o aparelho, é manter o aparelho. Diz que é muito caro mesmo. E você precisa de uma rotatividade muito alta. Se não tiver demanda também, vamos dizer, o investimento não se paga, né? Em termos, que essa expressão é muito forte, mas é verdadeira, né? Tanto é que quando você tem uma cidade de porte médio, quando é um caso mais dramático, né, você manda para uma cidade maior, como é Ribeirão Preto, né? Perfeitamente. Mas dessa forma mesmo, com tudo isso, se a gente levar em consideração proporcionalmente com o tamanho da cidade, o nosso hospital está bem atendido. Muito bem atendido. A parte de alvenaria dele é extremamente muito bem cuidada, né? A parte de equipamento, a parte de farmácia, a higienização e limpeza, cozinha. Índice de infecção é pequeno no nosso hospital? Pequeno. Isso é importante, né, Francisco? Muito pequeno. Que se você permite uma infecção, é outra ferramenta que fica comprometida em termos de atingir, né? Agora, o segredo, então, do nosso hospital, profissionalmente, quais foram as pessoas que fizeram com que isso fortalecesse o hospital, além da figura do senhor Homero Vieira? Depois veio o senhor Agenor, né? E não podemos esquecer nunca da figura do Lequel. Foi de extrema importância na parte de gestão do hospital, da parte de
construção, da parte de organização. Foi extremamente importante a presença do Lequel como gestor. Agora, vamos falar também da Unimed. Você chegou a participar da diretoria da Unimed, hoje não mais, mas também é uma parceira interessante e importante para o hospital, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Não sei se você lembra, na época que nós tínhamos a policlínica, a gente tinha os convênios com as indústrias. Policlínica, mas era de consulta e alguns exames. E cirurgia, né? Então, pagava mais ou menos 50% do que era o preço de um particular. Então, tinha Breger, Intel, Comov, Carol, Morlan, tínhamos convênios com muita gente. Aí o doutor Edson, com a visão empresarial, com a inquietude empresarial que ele tinha, imaginou, ou foi atrás da Unimed. E aí fomos, eu, doutor Edson, doutor Orsi, se eu não me engano, doutor Barbieri também, a São Paulo, na Unimed paulistana, inclusive na época tinha um colega meu de turma, para aprender o que era a Unimed e como fazia. E começamos, né? Começamos a Unimed, aí deu certo, foi evoluindo, aqueles convênios que a gente tinha se transformou tudo em Unimed, e era um convênio mais amplo, né? Onde você tinha alguma coisa mais complexa, você não precisava de cirurgia mais complexa, doenças mais complexas, você não precisava depender do INPS, né? Perfeito. Você já podia encaminhar para outras Unimedes das outras regiões, que eles recebiam os pacientes e, obviamente, a Unimed de Orlândia arcava com a despesa. Agora, é claro que um episódio que marcou muito a cidade foi o tempo da Covid. Primeiro que era uma coisa, foi um desastre mundial, não se tinha conhecimento do que causava, a forma de prevenir, a forma de combater. Como é que foram esses dias, né? Foram quase 2 anos que você, como intensivista, eu sei que todos participaram, porque, por exemplo, o otorrino tinha problema respiratório, também tinha que estar lá, o outro não sei o quê, todo mundo participava. Mas o grupo de apoio também, os profissionais da área de saúde, a gente pode dizer com muito orgulho, eu posso falar como cidadão, que Orlândia foi uma cidade que teve uma resistência, uma fortaleza para combater o Covid. E a sua figura, eu sei que você não gosta que fale isso, a sua figura foi muito importante, né? Além do pessoal, os outros profissionais da área de UTI, Sérgio Bordim, tinha outros médicos de Ribeirão Preto também, que eram intensivistas. Foi um duelo fantástico, né? Como é que foi a rotina, como era a rotina do dia a dia? Eu me lembro de uma entrevista que você deu lá para o Watson, na Orlândia Rádio Clube, que você chegava em casa, o ritual de tirar a roupa completamente, né? E conte para nós como é que era uma rotina de um profissional médico, seja você como médico, como a equipe que te apoiava, Francisquinho. É sempre importante você dizer isso, a equipe que nós temos ainda no hospital, mas naquela época era muito mais forte, muito mais unida. A equipe do Hospital Santo Antônio foi assim, de uma responsabilidade, de um amor à profissão, de um amor ao próximo, muito grande, porque se você se lembra, o terror que se criou através dos WhatsApp, foi muito grande, né? Colocava pessoas caindo na rua, morrendo, quando não era tudo fake. Mas isso daí atingiu as pessoas de uma maneira muito forte. Emocionalmente também, emocionalmente, né, fundamentalmente emocionalmente. Eu me lembro de pessoas que iam trabalhar na época do Covid e entravam no hospital chorando, mas iam, enfrentavam, deixavam filho, marido em casa, realmente colocavam sua vida em risco para cuidar dos pacientes. Elas ficavam em pacientes que estavam no ventilador, o ventilador era uma fonte de contaminação, apesar dos filtros usados, eles eram uma fonte de contaminação. Ficavam lá 8, 12 horas do lado do paciente, né? E tinha algumas pessoas que trabalhavam lá na UTI que estavam bem fora de peso, eu ficava desesperado com elas, imaginando elas doentes,
Porque uma das formas de você tratar o Covid era colocar no paciente em ventilação, no ventilador, de barriga para baixo, uma Isso. posição prona. Diz E que eu tinha imagino, paciente grande, inclusive era o terrível. Adriano, que é uma pessoa, o É, professor Adriano, que era grande, sofreu, penou durante o Adriano Bocardo, né, durante o episódio, que ele conseguiu salvar, né, foi entubado, estubado, e outros, né, que eram professores como ele, que infelizmente não deram a mesma sorte. né, Enfim, é algo que realmente deixava as pessoas sem nenhuma condição emocional. o desespero, né? Você lembra de uma época que não tinha medicação, ou tinha acabado medicação para sedar o paciente, o nível, o oxigênio estava acabando, tinha aquelas fake, não, vai acabar amanhã. Então você ficava, né, então era tudo fake, graças a Deus. Na Amazônia realmente eles sofreram, você viu o desastre que foi lá quando acabou o oxigênio, né? Então foi uma época realmente bastante terrível, muito ruim mesmo. Perdemos talvez umas 140 orlandinos por causa do Covid. Na grande maioria morreu por causa do Covid mesmo, não foi por outro motivo, não. E a gente não tinha a informação de como tratar, né? Quer dizer, então, Tentativa e erro. Não tinha. não, Não, isso é impressionante. A gente não imaginar, entrar numa guerra, não saber de onde vinha o tiro, né? Quando a gente pode dizer. É, tinha aquela época da cloroquina, então a gente houve uma corrida enorme de cloroquina, não tinha cloroquina para se achar, para comprar. Aí depois veio aquelas informações, não funciona. Mas era o que você tinha, cloroquina, ivermectina. Aí depois começaram a aparecer, descobriram que o Covid era extremamente trombogênico, né? Então aí começou a usar anticoagulante, algumas drogas anti-inflamatórias, os imunomoduladores, que foram. Isso foi um grande avanço aqui para nós, né? Eu cheguei a acompanhar a nossa mortalidade da região, a nossa foi uma das menores. E usamos algumas drogas imunomoduladoras que não eram baratas, difícil de achar também, mas que o hospital, com o Lequel, autorizou a usar em todos os pacientes SUS. A Unimed autorizou a usar nos conveniados, então nós tivemos 100% dos pacientes tratados com essa droga. Não houve nenhuma. Tinha uma que era muito mais cara e muito mais difícil de achar, mas ainda conseguimos tratar um pequeno número de pacientes, mas conseguimos. Então, foi um avanço muito grande ali, em termos da disposição e disponibilidade dos gestores de autorizar os tratamentos que vinham Sim. sendo lançados, a comprar a medicação e usar em todo mundo, sem restrição. Agora, uma curiosidade que eu tenho, qual foi o seu limite de tempo que você ficou diretamente na cabeceira de um paciente? Eu sei que isso, a pessoa sai até de órbita, mas aquele dia que tinha 2, 3 pacientes que estavam no estado crítico, você lembra o dia que você ficou mais tempo empenhado, sem descansar sequer? Quando eu Não, digo não. você, eu digo também o pessoal da tua equipe. Quanto? Não, juro que eu não lembro. O tempo que eu fiquei, não sei, mas tem uma coisa que é interessante com respeito ao gestor, fundamentalmente nesse caso do hospital. Nós estávamos um dia onde não tinha mais leito na UTI e tinha gente para entubar. Então o Lequel convocou toda a equipe dele, me convocou, falou: vamos montar pelo menos 3 leitos. Em 2 horas, nós montamos 3 leitos monitorados, com ventilador, monitor, tudo que precisava. Tudo meio na gambira, pelo menos naquele momento, né? Foi convocado, o eletricista veio, o enfermeiro veio, auxiliar de enfermeira veio, atrás de cama, atrás de, 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 de fio elétrico, daqueles extensores elétricos para poder ligar os aparelhos. Em 2 horas montamos
essa lei, a gente até falava unidade 50, que era hoje é o corte 50, a gente chamava de unidade 50, e logo já estava cheio de paciente entubado, e pelo menos realmente ninguém morreu por falta de assistência aqui, por falta de atendimento, de falta de equipamento. A Unimed também adquiriu alguns ventiladores. Então, foi uma época realmente que você viu as pessoas, quando precisa realmente, elas se vestem e se transvestem de energia, de coragem e de amor. Dentro da Covid, né? Eu peço que você tentar lembrar qual foi o dia ou os dias mais dramáticos que você e a sua equipe enfrentaram dentro do contexto da Covid. Qual foi esse momento? Essa situação que você mencionou de que não havia mais leitos, quando foi que isso aconteceu? Olha, a época que a gente ficava mais ansioso mesmo foi a época que a gente começou a ter informação de que não ia ter medicamento, principalmente medicamento para sedar. Então, uma época... Só para entender, o sedar é anestesia, porque senão o cara vai ser submetido a qualquer procedimento, tem que haver a sedação para ele não sofrer tanto, é isso, doutor? Para não sofrer tanto e para você conseguir ventilar o paciente. Perfeito. Porque a Covid danificava de tal forma o pulmão que a pessoa não conseguia respirar, endurecia o pulmão. Então, você tinha que sedar, entubar e sedar, para que o ventilador conseguisse injetar ar dentro do pulmão dele, entendeu? E, às vezes, precisava curarizar. Curarizar, quando você dá um relaxamento muscular, a pessoa fica paralisada, completamente paralisada. Não tem nenhum movimento muscular, nenhuma reação muscular, para você justamente conseguir injetar ar dentro desse pulmão. Depois percebeu-se que se você injetasse ar com muita pressão no pulmão, você danificava o pulmão. Então, você tinha que injetar uma quantidade de ar menor no pulmão. E a pessoa estava ávida por ar, ávida por oxigênio, ela queria puxar o ar. E isso a gente sabia, ficou muito determinado que realmente era ruim para o pulmão. Ele ficava de tal forma duro que depois você não conseguia reverter. Tanto é que no primeiro ano, a mortalidade na faixa dos 60 anos chegou a 80% de mortalidade. Você entubava, entrava em insuficiência renal e morria. E você não tinha o que fazer, você tinha que olhar. Só sedar. Agora, na verdade, né, tudo isso acaba sendo, foi o que você disse, né? Você entra num cenário que você está no escuro, você não sabe o que você propriamente vai enfrentar. Agora, o momento que você sentiu que o pior tinha passado, naturalmente a vacina tem um papel importante disso, na sua opinião, no sentido de estancar aquele crescimento que a gente verificava que estava ficando incontrolável, né? Sim, tive essa impressão, ela existiu, foi real. A vacina teve alguns problemas, mas ela fez a parte dela. Sim, estancou a hemorragia. Tá. Agora, pensando nisso tudo, de todo esse estresse que você destacou para nós, não só seu, mas de todos os outros médicos e também da equipe, você tem 71 anos. Em algum momento você pode dizer que você está cansado, fisicamente, emocionalmente? Não, que tudo isso, de uma certa forma, te deixou um pouco, não digo sem fôlego, mas assim, meio pensando em retirar um pouco o pé do acelerador, doutor? Não. A minha família me cobra muito isso, mas não. Eu falo, mas o que eu vou fazer? Eu vou ficar esperando a morte? É o que eu gosto de fazer, eu sou feliz assim, então deixa eu quietinho, entendeu? Mas o Covid, o que trouxe para a gente foi se tornar mais humano. Ver as pessoas como um ser humano mesmo, né? Não como um doente. É um ser humano que está doente. Então, houve uma transformação enorme na maioria das pessoas que lidaram com Covid, porque foi muito sofrimento mesmo. Você vê colegas, amigos, conhecidos na tua frente. Você não podia fazer nada, cara. Exato. É duro, não, cara? É duro. Você chorou durante a pandemia? Eu sei que você é uma pessoa que, pela sua vivência... Mas eu sou muito emotivo. Não, você é emotivo? Sou, bastante.
Então o doutor Francisquini chora sozinho. Chora. Não, eu não digo chora, porque eu paro, saio do lugar antes de chorar. Eu começo Que e, legal. a hora que eu vejo que eu estou embargado, a voz começa a embargar, eu saio. E a Covid, com certeza, trouxe episódios como esse na vida, né? Muito. Complicado. Agora, para quebrar um pouco o gelo, e eu também estou emocionado, esse registro é importante, né? Que é um momento difícil na vida da cidade. E esse é um momento histórico, né? Você está falando em nome de um dos médicos que trabalharam com isso. Tempos atrás falou também o Dr. Edson, o Dr. Orsi, todos eles destacavam esse seu papel também nesse segmento da unidade de terapia intensiva. Qual é a recomendação que você dá hoje? Eu sei que você, com alguns pacientes, você costuma ser até muito duro, quer dizer, a pessoa vai lhe procurar e você, quando a pessoa está um pouco acima do peso, me disseram que você é muito autêntico com as pessoas, principalmente se você tiver uma certa intimidade com a pessoa. Como é que é essa postura? Conte para nós, Francisquini. Hoje eu não precisa ter muita amizade, não. Eu chego lá e falo, ó, esse barigão, olha o barigão aí, olha o seu Dom Barigão aí. Para de comer. Eu falo, não, isso não pode. Eu explico o que é uma doença grave, é uma doença que mata, e por vários motivos ela mata. Então, hoje eu não preciso ter muita intimidade para... Já chuta o pau da barraca literalmente mesmo. Isso, exatamente. Para o bem da pessoa. Exatamente. Falar, se você continuar assim, tem um terreninho ali à venda, é até baratinho, eles dividem o pagamento. Até meio lote, se for preciso. Agora, para finalizar, você olhando a situação da medicina hoje, dos equipamentos, o que você projeta? Qual é o grande mal hoje da saúde do brasileiro no primeiro plano e também das pessoas no mundo inteiro? Olha, quanto a equipamento, nós estamos aí diante da inteligência artificial. Né? Boa ou ruim? Boa, muito excelente. Estão usando a inteligência artificial nos equipamentos, nos exames para dar laudos, nos equipamentos para te dizer, está acontecendo alguma coisa errada, você precisa tomar providência. Né? Ele reconhece, você não precisa ficar todo o tempo ao lado do doente para reconhecer que está havendo um problema. A inteligência artificial reconhece, no ventilador, por exemplo, reconhece, e ainda não. Tem alguns sim, mas ainda não está disseminado, mas está em estudo, está sendo testado. Né? E você está antenado. Está acompanhando de perto. Acabei de chegar de Minas, no Congresso Mineiro, onde o slogan do Congresso era inteligência a serviço do paciente. Entendeu? Foi em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte. E você falou qual que é o gargalo da medicina. Hoje está sendo a formação do médico. Muita escola de medicina sem aprendizado? Muita escola de medicina sem aprendizado. Muita medicina defensiva. O que é isso, medicina defensiva? A pessoa não faz ou deixa de fazer, ou começa a fazer exame em detrimento do risco de ser com a advogada processada. Perfeito. Que é a atividade de risco do profissional. Isso está acontecendo, Francisquini? Muito. E o que fazer nisso, na sua opinião, dentro desse cenário que você colocou? Formação do médico. Porque se você raciocinar no seu tempo que você se formou, quantas escolas no estado de São Paulo de medicina haviam? Você lembra? Chutando, 10, 15, se tanto. Né? Realmente eu não sei. Hoje nós temos quantas escolas no estado de São Paulo? Uma série delas, né? Nesse sentido. Doutor Francisquini, foi um prazer muito grande. Eu que agradeço. Você sabe que eu lutei para trazê-lo aqui, e é importante que a gente diga, o Francisquini não gosta muito desse tipo de entrevista, mas diz, Francisquini, você não vai se autoelogiar, nós vamos constatar fatos da história de Orlândia. Porque você veio aqui e falou também, não só de você, falou da equipe. Né? Da equipe que teve junto na Covid, tanto médico, enfermeira, né? Todos os profissionais. Todos. Eu acho que isso foi muito importante. Pessoal da higienização e limpeza, pessoal da cozinha, todos eles enfrentaram.
E volto a falar, tinha alguns que iam chorando trabalhar, mas iam. Olhando para aquela câmera, faça uma mensagem final aqui, doutor, para as pessoas que estão te vendo, né, nesse depoimento que você fez com a gente aqui nesse programa. Cuidem da sua obesidade, não fumem, cuidem do seu diabetes, façam atividade física e as vacinas. Nós temos as vacinas que nós estamos agora, atualmente, atravessando uma fase do H1N1 e ainda um pouco da dengue. Então, não vamos nos esquecer de nos cuidar. Tem muita coisa que a gente pode fazer para não ficar doente. Nós mesmos, não precisa de médico, não precisa de exame, nada, nós mesmos. Dr. João Gilberto Francischini, o Dr. Francischini, um episódio absolutamente imperdível dentro do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida.